Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Pedro, bem-vindo aqui ao Sala Cheia. E Pedro, é a primeira vez que nós estamos a conversar, depois de umas trocas de e-mails e mensagens. E uma coisa curiosa que eu reparei logo na primeira resposta que recebi foi que me trataste por tu. E portanto, eu quando assim eu aproveito a informalidade e sigo-a. Mas não deixa de ser curioso, porque não é muito comum em Portugal. Vai sendo mais, mas não é assim tão comum, sobretudo quando estamos a falar com alguém que é um professor e um professor catedrático. E, portanto, por norma, há mais formalismo. De onde é que vem é assim que tu és, tipicamente, assim mais informal? E de onde é que isso veio? Isso é uma boa conversa para se ter. Quer dizer, de onde é que me vem, não tenho a certeza. Vivi muitos anos fora, muitos anos nos Estados Unidos, em que nem sequer existe a distinção, não é? Exato. E em que há, naturalmente, um tratamento mais informal do que cá em Portugal. Mas eu, na verdade, acho que isto é uma questão importante em Portugal. Acho que Portugal é um país ainda com uma grande segregação de pessoas, social, económica, etc. E as formas de tratamento ajudam a manter essas distâncias. E em Portugal temos muitas formas de tratamento. Temos o tu, você, o senhor doutor. Temos até uma forma de tratamento extraordinária que é não se referir ao outro. É um tratamento fantasma, não acha, não quer. E eu acho que isso, quer dizer, é óbvio que tem uma componente grande de tradição, mas não é tão inocente assim. Acho que é qualquer coisa que aumenta distâncias sociais e isso tem um custo muito grande para a sociedade, para a economia e enfim, à minha ínfima escala, Faz um gostava de contributo para fazer contribuir diferente. para desmontar isso, que é engraçado, que é uma transformação que os espanhóis fizeram nos anos 90. Eu diria que até aos anos 80 a Espanha era muito como Portugal, tratavam-se por usted e por dom, e depois de repente toda a gente começou a tratar-se por tu. E eu acho isso extraordinariamente saudável. Sabes que é curioso, porque eu, numa outra fase da minha carreira, trabalhei na Sonacom, portanto, na Ótimos. E Sim, quando estava na fase final do meu recrutamento, tive uma entrevista com o Manuel Ramalhianes, que é hoje um ilustre administrador da NOS. E às eu gosto muito do tantas, Manel. e às tantas diz-me o Manel, estamos na reunião, estamos na entrevista, e eu, obviamente, ele era o diretor da unidade, e eu a tratá-lo na terceira pessoa, e ele parou logo no primeiro minuto e diz, não, Hugo, não estás a perceber, aqui é por tu. E eu, ok, mas continuei, ele estava-me a tratar por tu, e eu continuei sem coragem de seguir para a terceira pessoa, para a segunda pessoa. E ele, passado um minuto, volta a parar, não, Hugo, não percebeste, aqui é por tu. E deu-me uma lição que nunca mais me esqueci, que aqui a regra é este o tratamento, e portanto tem uma série de vantagens. É verdade que pode haver um risco, faz mais ou menos o espírito daquilo que ele me disse, pode haver aqui algum risco de excesso de informalidade e portanto alguém abusar um pouco, mas quando isso por acaso acontece, isso fica logo claro. A pessoa entende logo, alguém lhe diz, e, portanto, está tudo bem, apesar de se tratar por tu. E é uma regra que eu também sigo na minha vida, portanto, na minha empresa, por exemplo, trato sempre toda a gente por tu e toda a gente me trata por a mim. Mas é giro que tu digas isso. E não sei se é um livro, se é um ensaio de Malcolm Gladwell, muito engraçado, sobre desastres de aviação, em que ele basicamente descreve uma coisa que foi descoberta, já não sei, há uns 30 anos, que os grandes desastres de aviação se devem sempre a falhas de comunicação. Os aviões têm muita redundância em todos os sistemas, portanto, para um avião cair é preciso que muita coisa corra mal ao mesmo tempo. E para que muita coisa corra mal ao mesmo tempo é preciso que haja um problema de comunicação. E aqui há 30 ou 40 anos a FIA, a Federação Internacional de Aeronáutica, fez um estudo e descobriu que havia algumas companhias de aviação
com meios técnicos extraordinários, com o treino dos seus profissionais perfeito, etc., mas que mesmo assim tinham muitos desastres de aviação. Salvo erro, era uma companhia coreana e havia mais um ou outro exemplo. E então fizeram uma investigação em que foram ouvir os diálogos na caixa negra dos aviões, e descobriam coisas como um copiloto que não tinha coragem de confrontar o piloto, o comandante do avião, com o que se estava a passar, e, portanto, dizia coisas de uma forma assim muito indireta, do tipo, eufemística. não seria possível que tivéssemos agora a ficar sem combustível, porque depois esta tempestade obrigou-nos a sair da rota e poderia até dar-se o caso de nós não termos combustível para chegar ao aeroporto de destino. Se não se importa de alguma coisa é que nós vamos talvez morrer, não é? Mas era literalmente assim. E se pensares, isto tem um custo muito grande, e tem um custo muito grande nas empresas, porque a forma de tratamento acompanha muitas outras dificuldades de comunicação, não é? E, portanto, se alguém que está no terreno e que conhece os problemas não tem depois forma de nos dar a conhecer a quem está mais acima na organização, as pessoas ficam numa redoma, ficam a viver numa bolha. E eu acho que isto se nota muito em muitas organizações portuguesas, a começar pelo governo, a passar enfim, eu acho que está a mudar, mas é, portanto, um contributo para essa mudança, não é? Pedro, então vamos... divergimos logo aqui ao início um pouco, mas não tem mal, assim é que é giro. Mas só para quem possa não te conhecer, eu apresento assim rapidamente... da educação, não é? Eu apresento rapidamente dizendo que és, portanto, professor catedrático na Nova SPE, vieste para a Nova depois de mais de 10 anos pela Califórnia, na UCLA, para onde foste no fim de um doutoramento no INSEAD. E antes disso formaste em Economia justamente pela Nova. Mais recentemente dirigiste o projeto Novo Campus da Nova SPE e, curiosamente, também o seu funding, que resultou em mais de 50 milhões de euros arrecadados. Neste momento, e ao que julgo saber, estás em licença sem vencimento e dedicas-te, certamente, entre outras coisas, à 42 Lisboa e à 42 Porto, bem como à Shaken Not Stirred, empresa de qual és fundador e sócio, e também à Miles in the Sky, que também cofundaste com outras pessoas. Como é que alguém se torna empreendedor depois de toda uma carreira académica e uma carreira com sucesso? Eu costumo dizer que foi uma crise de meia-idade. Até aqui há 10 anos atrás era de facto um académico, fechado no meu gabinete a escrever papers razoavelmente abstrusos que pouca gente lia e, enfim, dar aulas, conferências, etc. Mas depois, quando voltei para a Nova, um bocadinho sem saber no que é que me estava a meter, pus-me a fazer esse projeto do Novo Campus, e que foi uma total mudança de vida, não é? Passei de académico a uma mistura de promotor imobiliário e pedinte, e adorei. A verdade é que acho que foi uma sorte que tive, acho que é uma grande sorte uma pessoa na vida poder ter um segundo ato, poder experimentar coisas diferentes. E enfim, há obviamente o denominador comum, que é o conhecimento, a educação, que é uma área, enfim, quase diria que não conheço outra, mas porque me interessa muito, mas mudei muito de papel e tive a sorte de, na Nova, ter construído uma equipa extraordinária que depois veio comigo fazer a Shaken, enfim, a Shaken funciona aqui um bocadinho como incubadora de projetos na área da educação. A 42 é um deles, a Miles in the Sky é outro. Para o ano espero lançar ainda um terceiro e portanto, estou encantado. E diz uma coisa, quais são as grandes diferenças que encontras entre estes dois mundos? O mundo das empresas e o mundo académico, agora que, enfim, já tens experiência nos dois.
E o que é que, A minha cada vida, um pode aprender enquanto com o outro? O que é que cada um tem de bom que pode entregar ao outro, que tenha menos bom? eu acho que a academia tem um lado que eu gosto muito, que é de desenvolver ideias, ser criativo, ter que defender essas ideias. E esse é um plano, se quiseres, mais estritamente intelectual, que eu gosto muito, mas que é obviamente muito formador na nossa forma de pensar, na nossa forma de olhar para problemas. O mundo ser empreendedor, chamemos-lhe assim, é, é mais difícil de caracterizar, não é? Acho que partilha com o primeiro essa criatividade. É fundamental ter boas ideias, claro, mas depois traz todo o plano da execução, que é, que é fascinante. Quer dizer, Um no desafio fundo, constante também, não é? é engraçado que nós, durante muitos anos, quando vivíamos nos Estados Unidos, tínhamos um imã na porta do frigorífico que dizia que uma ideia sem execução é um sonho. E de facto, aquilo que na academia eu talvez gosto menos, é que eu gosto muito desta parte de fazer acontecer coisas, de pôr projetos em prática, que é uma coisa que acontece menos na academia. E falaste há pouco da 42, queres-nos explicar o que é que, enfim, que projeto é este, como é que ele nasce, creio que nasceu em França, não é? Como é que vem parar aqui a Portugal e em que é que consiste? A 42 é uma escola de desenvolvimento de software, hoje em dia é uma das melhores do mundo. Em vários rankings aparece na par de Stanford, Carnegie Mellon, MIT, etc. Aquilo que mais me apaixonou desde o início é uma escola que muito radical, uma escola que quis desde o início implementar um modelo pedagógico diferente, que acredita profundamente naquilo que se calhar já há 100 anos sabemos em pedagogia, que é aquilo que funciona verdadeiramente para a aprendizagem, é aprender baseado em projetos, em problemas que se querem resolver e na colaboração entre pares. E o que fez foi usar a tecnologia para implementar uma grande plataforma de aprendizagem que leva os alunos a aprender através de uma sucessão de problemas que lhes são postos e na colaboração entre uns e outros. Quisemos abri-la em Portugal, enfim, por todas as razões, desde logo porque há uma falta brutal de engenheiros informáticos no nosso país, é talvez um dos maiores estrangulamentos ao crescimento da economia hoje em dia, mas também por isto, por gostarmos do modelo pedagógico e também por ser uma escola muito inclusiva. É uma escola que é gratuita para os alunos, portanto totalmente financiada por mecenas, e que qualquer pessoa se pode candidatar. Depois... E qual é o balanço? Qual é o balanço que fazem até agora? Olha, comemorámos na segunda-feira o segundo aniversário. Portanto, temos 2 anos. Nestes 2 anos tivemos mais de 33 mil candidatos à escola. Incrível. O que é mais do que qualquer universidade portuguesa. Temos neste momento 600 alunos em Lisboa, 200 que estão a começar agora no Porto. E conseguiram mecenas para todos esses alunos? É um projeto. Conseguimos. Só isso também Sim. deve ser já um desafio importante, não? Sim. Felizmente temos aqui uma série de empresas e pessoas que acreditaram no projeto, na importância que ele pode ter para o nosso país e que se quiseram juntar a nós a fazer a 42. E isto tudo, apesar da 42, sendo uma escola, não o ser oficialmente. Isto não causa muita confusão ainda a muita gente? Olha, boa pergunta. Como tu disseste, eu doutorei no INSEAD. O INSEAD aparece no ranking do Financial Times como uma escola de gestão número 1 do mundo. O INSEAD deve ter mais 70 anos em Fontainebleau e nunca foi uma escola em França, nunca deu um grau académico oficial em França.
E, portanto, eu acho que a mim não me faz confusão nenhuma, às empresas que apoiaram o projeto, pelos vistos também não. Se nós olharmos pelo mundo, as maiores empresas, as mais sofisticadas empresas do mundo hoje em dia, como a Google, ou como a Amazon, ou como a Apple, deixaram de exigir graus académicos a quem contratam, porque são suficientemente sofisticadas para ser capazes de reconhecer as competências das pessoas e, portanto, não precisam de um carimbo de terceiros para validar a qualidade das pessoas. E eu acho que isto é uma tendência. Mas achas que isso só se aplica vamos pôr assim, na programação, para não lhe chamar engenharia informática, não ter aí a ordem dos engenheiros a mandar-me uma carta, ou pode aplicar-se noutras áreas? E pergunto isto por uma razão simples, até porque, enfim, eu também sou empresário na área da formação, em particular na área dos profissionais de saúde, e é impressionante, portanto, são profissões reguladas, não é? E é impressionante a tensão corporativa e a tensão, não só que as corporações, através das suas ordens e outras instituições, efetivamente fazem sobre o mercado, mas também, eu diria que cada um dos indivíduos, dos profissionais, porque tende-se ainda a olhar nomeadamente para o conhecimento, que é aquilo que mais me toca, como sendo algo que é propriedade, um determinado conhecimento é propriedade de uma categoria profissional e tem que ser vedada a outra. E eu fico sempre com muita estupefação perante estas manifestações, que são permanentes, porque ainda por cima o conhecimento está cada vez mais comoditizado, não é? Gratuito, inclusivamente, e às vezes de muito boa qualidade, com muitas boas universidades que o põem aí online, gratuitamente, e querer-se proteger o acesso ao conhecimento como se fosse um veículo de proteção de uma corporação, não é um anacronismo gritante? Olha, eu vou-te contar uma história aqui há um ano. Estava à conversa com o Carlos Guimarães Pinto, com quem fundei o Instituto Mais Liberdade, e tivemos a ideia de nos candidatarmos à direção da Ordem dos Economistas, com uma plataforma que tinha um único ponto, que era abolir a ordem. Eu gosto muito pouco de proteccionismos, gosto muito pouco desse tipo de regulações. Algumas fazem todo o sentido, não é? Porventura, em medicina, mais do que em todas as áreas, não é? Em que há uma grande assimetria de informação entre o doente e o médico, e o doente precisa ter alguma garantia de que lhe vão ser prestados bons cuidados de saúde, assim como o engenheiro de pontes também convém que haja ali alguma garantia de que vai sair um projeto de jeito. Eu percebo isso, mas isso não tem que obrigatoriamente implicar, de alguma forma, a proteção do conhecimento, não é? Como se fosse... Não, claro que não tem, não, mas isso depois enfim, a nossa natureza humana que tende a criar todo o tipo de mecanismos para proteger o nosso cantinho aqui na sociedade. Eu acho que progressivamente essas coisas vão tender a desaparecer, até porque à medida que se especializa muito o conhecimento, à medida que vamos usar cada vez mais ferramentas tecnológicas, esse espírito de quintinhas vai ter que desaparecer, não é? Mesmo em medicina, hoje em dia um doente minimamente sofisticado vai ter com o médico e se calhar andou a estudar o seu problema, fez o trabalho de casa e já é uma conversa muito diferente do que era se calhar há 20 ou 30 anos atrás. E por falar em regulação, como é que é a tua perspectiva sobre as entidades que regulam justamente o ensino superior, desde logo em Portugal, a A3Es e mesmo eventualmente o Ministério do Ensino Superior e até se quisermos ir ao Ministério da Educação para níveis inferiores? Como é que tu olhas para o papel destas entidades e nomeadamente se sentes que têm estas preocupações já consideram estas preocupações, nomeadamente de ter algum cuidado com o excessivo proteccionismo e coisas do género, enfim, não deixar passar o comboio do resto do mundo. Como é que tu avalias tudo isto? Olha, acho que esse é um tema brutalmente interessante. Eu estou mesmo convencido
que nos próximos 10 anos vamos ver uma grande revolução tecnológica da educação. A educação é uma das grandes, talvez a última grande indústria do mundo que ainda não sofreu uma grande transformação digital. Mas isto vai acontecer. Acho que a 42 é um bom exemplo, mas há muitos outros na Forja. As grandes empresas tecnológicas querem entrar na educação, as grandes universidades do mundo, sobretudo pós-pandemia, perceberam que conseguem concorrer globalmente. Há milhares de startups de tecnologia de educação, de EdTech, que estão a surgir e que vão crescer e, portanto, vai haver claramente uma transformação tecnológica. Até porque a educação tradicional é cara, é elitista, é pouco eficaz. Nós temos, basta ver as taxas de desemprego que temos à saída da universidade para perceber que há ali qualquer coisa de errado. É seguramente ineficiente em termos daquilo que é a utilização de recursos financeiros, não é? Óbvio. Pronto. Agora, vai haver inovação e, para mim, neste momento, a maior preocupação é que uma agência como a A3Ds, que é constituída por gente muito, muito válida. Nós tivemos aqui há uns meses uma visita do Conselho de Administração da A3Es que quis vir conhecer a 42 e acho que tem um genuíno interesse por novos modelos de aprendizagem. Mas estão, de certa maneira, presos por legislação a um conjunto de critérios que utilizam para dar acreditação a universidades, a cursos, que têm a ver com coisas como o número de horas de aula por semana. Ora, de repente, surge uma 42 em que não há aulas. Portanto, automaticamente ficaria excluída desses critérios. E isto é muito preocupante, porque se a ideia da 42 tivesse surgido no técnico, ou na FEUP, ou na FCT, não teriam podido pô-la em prática. Totalmente. Aquela que hoje em dia é uma das maiores escolas de tecnologia mundiais, que está em 20 e tal países, tem mais de 40 campos por todo o mundo, não podia ter acontecido. E isso é talvez a maior preocupação que eu tenho é a regulação tem sempre o dark side, a outra face da moeda, que é inibir a inovação. E que eu acho que é especialmente preocupante se pensarmos no que vem aí. E o que vem aí, podemos ter a certeza absoluta, vai ser uma onda absolutamente avassaladora de inovação em educação, e não vejo que as nossas universidades estejam preparadas para o que vão. Não achas que o nosso ensino superior, privado, primeiro porque, enfim, tipicamente fica... tem muitos constrangimentos regulatórios e tem acesso a uma fatia muito menor do mercado, mas também o público podem ser mesmo, em Portugal, dizimados. E, portanto, estamos aqui, a certa altura, a falar da própria sobrevivência da indústria em Portugal como a conhecemos, porque, como bem dizes, a disrupção está aí, já cheira, não é? Há muita coisa já está aí a surgir. E quer dizer, a partir do momento, sobretudo depois da pandemia, em que se percebeu que o online tem um peso potencialmente muito, muito grande. E as pessoas, sem sair de casa, sem sair de Portugal, podem estar a fazer um curso numa universidade com muito mais prestígio, com uma marca muito mais forte, que pode extrair economias de escala de forma muito mais significativa. Ficamos aqui um bocadinho como o último reduto, não é o fim da indústria, potencialmente. Acho que pode ser. Acho que já vimos isto acontecer em muitas indústrias. Há 20 anos atrás, a Kodak era uma das maiores empresas do mundo, uma marca fortíssima, das mais fortes do mundo. A gente conhecia a Kodak, com um know-how extraordinário em química, até em fotografia digital, e depois, de repente, de onde menos esperavam, que é, de repente, os telefones terem uma câmara, desaparecem em pouco tempo, não é? A história está cheia disso, as blockbusters da vida, não é? Pronto, eu aqui há uns, sei, um ano ou dois, escrevi um artigo que era o momento Netflix das universidades. É sempre difícil apontar qual é que é o momento, e não sei dizer se já aconteceu ou se vai ser daqui a 3 ou 4 anos,
Até porque isto não acontece de um dia para o outro, mas estou convencidíssimo que isto pode e vai acontecer. Mas é que vai acontecer em E, Portugal e não vai deixa-me só acontecer dizer uma mesmo. coisa, e não estou convencido que seja necessariamente aprendizagem remota. À distância, Admito, eu acho que aulas por Zoom é uma experiência horrível. sem dúvida. Agora, uma mistura de conteúdos pré-gravados com uma experiência bem desenhada, que é o caso da 42, em que no fundo não temos professores a dar aulas, a dar formação, mas temos um grande corpo pedagógico A desenhar a encarregue experiência. do design da experiência educativa, e em que temos uma presença física, porque queremos tirar o máximo partido da interação entre os alunos, da aprendizagem mútua entre os alunos. Mas Eu em última acho que análise, seguindo esse modelo, pode dar-se o caso de um Harvard ter um polo presencial em Lisboa, onde há um hub qualquer onde as pessoas interagem fisicamente, presencialmente, porém, todo o resto, ponto de vista mais até da certificação, etc. e tal, ser noutro sítio qualquer. Portanto, isto não, mesmo não protege as universidades locais, não se... isso podia acontecer amanhã. Claro. Podia acontecer literalmente amanhã, quer dizer, não vejo porque o MIT pode arranjar aqui um edifício fantástico em Lisboa, em que todos os conteúdos já existem. Já O existem, não é? MIT Online. pôs todos os seus cursos online há 10 anos, não é? Em que vai necessariamente querer ter algumas pessoas fisicamente presentes para tratarem da animação da escola, um bocadinho como é que é dizer, quase de animadores da experiência, mas em que os conteúdos vêm de Boston e são E digeridos aqui. uma coisa dessas permite uns custos unitários brutalmente baixos, não é? Portanto, rebentam completamente com a concorrência, se quiserem. Claro, claro, eu acho que esse risco existe. Isto não é, enfim, isto é dramático. Risco e já agora também a oportunidade. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Nós podemos também fazer muita coisa, e a tecnologia abre-nos portas a fazê-la por todo o mundo. Porque nós, a partir de Agora, Portugal, com a demografia que temos, a coisa não vai correr bem. Agora, podemos ser um polo de atração, não é? claro, O que é que achas que podemos fazer aí? repara, o projeto da Nova tinha exatamente essa premissa. Eu lembro-me de há 10 anos, quando comecei a bater a portas, a tentar reunir apoio para fazer esse projeto, uma das frases meio provocatórias que eu tinha era de que a Nova podia ser uma das melhores escolas de gestão alemãs. Ora bem, este ano, penso que pela primeira vez, há mais alunos alemães a fazer o mestrado na Nova do que portugueses. A Nova, hoje em dia, é seguramente uma ou a melhor escola de gestão alemã. Incrível. Em escala e em qualidade, nos rankings, onde as melhores empresas alemãs vêm recrutar. E isto podia acontecer em muitas outras áreas, porque, obviamente, nós temos assim, um conjunto, uma razoável infraestrutura, mas e um estilo de vida super agradável. Então o que é que falta para aproveitar? Está tudo aqui, é quase que low hanging fruit, não é? O que é que falta para conseguirmos, enquanto país, no limite, conseguirmos aproveitar estas oportunidades? O que é que está a correr mal? Para não conseguirmos transformar isto Eu tudo acho em que oportunidade a nestas e sério. noutras é uma mistura de uma sociedade muitas vezes ao risco, muita regulação, muita falta de meios, falta de imaginação, às vezes falta de mundo. Eu lembro-me de há 10 anos estar com o Eduardo Marçal Grilo, que estava na Gulbenkian na altura, organizámos uma mini-conferência sobre exportação do ensino superior. Esta ideia de que atrair alunos para virem estudar cá pode ser uma exportação, de certa maneira, do ponto de vista económico, parecida com o turismo, mas muito mais rica, porque as pessoas que estudam cá criam laços para a vida com o país, com os seus colegas, etc. E na altura o ministro do ensino superior
que fechou a conferência e dizer isto é tudo um disparate. Educação não é alguma coisa que se exporte, nós temos é que ter a nossa rede de educação para os nossos alunos portugueses. Na verdade, é para os alunos portugueses que muitas vezes depois são exportados eles próprios, eles sim. Claro. Mas é giro, que se tu vires todo o que há de documentação do nosso grande sistema de educação, tem uma perspectiva de autarcia. É como se nós falamos do nosso sistema, com os nossos alunos, com os nossos professores, sem perceber que alunos estrangeiros podem vir para cá e que os nossos alunos também podem trabalhar para fora, não é? Claro. Isto agora está-se a tornar brutalmente evidente. Eu não sei o número de cor, mas Portugal deve formar por ano, a um nível de licenciatura ou mestrado, 40 mil pessoas por ano. Neste momento, estão a emigrar 80 mil por ano, dos quais metade com curso superior. Portanto, nós neste momento temos uma imigração de gente qualificada tão grande quanto o número que estamos a formar. Portanto, que ainda por cima, é um investimento feito pelos contribuintes portugueses, ainda por cima. E, portanto, vai alimentar outras sociedades, não é? Deixa-me dizer que eu não acho isso mal. Não é? Nós podemos pensar nessa perspectiva de que os contribuintes portugueses estão a financiar o ensino superior para dotar o país de mais recursos, etc. Também podemos ter a perspectiva de que financiamos a educação dos portugueses para lhes dar oportunidades na vida. E se encontrarem essas oportunidades na vida a trabalhar fora, encantados. Eu gosto mais desta perspectiva. Mais bonita. Mas não há dúvida. Uma lógica de retorno direto do país. Desculpa? Numa lógica de retorno daqueles euros investidos enquanto país, enfim, é mais difuso, não é? Claro. Mas a própria governance das instituições de ensino superior não é um problema no meio disto? Não são às vezes... Quer dizer, pode-se falar das entidades reguladoras, mas às vezes a forma como estão organizadas cada instituição não facilita. Claro, eu acho que há 3 grandes problemas. Um é a regulação, e quer dizer, falámos só da regulação, mas se pensarmos em toda a organização, nós temos o Ministério do Ensino Superior que fixa o número de vagas, o valor das propinas, o número de professores que as escolas podem recrutar, o salário desses professores. Portanto, temos um sistema ultra centralizado que abre muito pouco espaço para a inovação e que dá muito poucos incentivos à inovação. Se nós pensarmos, por exemplo, do lado do financiamento, há muitas universidades em Portugal que perdem dinheiro com cada aluno que têm. E não estou a falar só da propina, estou a falar da propina mais a dotação que vem do Ministério do Ensino Superior. Portanto, perdem dinheiro com alunos e, portanto, também não me espanta muito que os tratem mal. Se nós quisermos pensar nisto a sério, acho que então temos mesmo que olhar para o sistema. Eu acho que o sistema está cheio de perversidades. Por exemplo, o sistema de números clausos que existe, hoje em dia serve sobretudo para proteger as piores universidades. Eu lembro-me de drena para lá alunos, não é? Drena para os muitos anos, na Nova, lembro-me de nós, todos os anos, fazemos um requerimento ao Ministro do Ensino Superior para aumentar o número de clausos da licenciatura e todos os anos esse requerimento era negado. Não há explicação nenhuma para isto, senão o proteger os empregos dos professores que estão na última escola da linha que se calhar desapareceriam. Portanto, se quiseres a sério mudar isto, a minha proposta é muito simples. Até podes usar um mesmíssimo concurso de acesso ao ensino superior, que já existe. Só que, em vez de usar isso para alocar alunos a universidades, usamos esse concurso para dar aos alunos um voucher que podem usar em educação. Uhum. Depois os alunos podem ir para a escola que quiserem. Pública, privada, portuguesa, estrangeira, façam o que entenderem.
E as universidades deixam de receber financiamento direto do Ministério e têm que tentar cativar esses alunos, têm que os atrair. E isso vai obrigá-los. Obviamente, algumas vão ter que fechar, e muita pena, mas se não têm uma proposta de valor, é melhor que fechem. E as outras vão ter que encontrar o seu nicho de mercado, a área em que podem dar uma formação verdadeiramente valiosa aos seus alunos. Eu não resisto a perguntar-te o seguinte, lamento, Pedro, que é, tens esta experiência toda académica, tens esta experiência empresarial, enfim, tens uma experiência internacional também muito rica, está a faltar uma aí, que é, não sei se está a faltar, não conheço a tua vida em detalhe, mas talvez fosse um próximo passo interessante para ajudares a mudar o país, que era uma dimensão política. Imaginas-te a ter um cargo político, por exemplo, onde pudesses ter uma ação macro que pudesse informar toda a indústria de outra maneira? Acho que ninguém correria esse risco. Não, primeiro, eu pessoalmente é uma coisa que me fascina relativamente pouco, porque eu gosto de fazer coisas e na verdade acho que em muitos desses cargos há muito pouca latitude para se fazerem reformas. Acho que o país genuinamente não quer reformas. Acho que está provada a exaustão de que estamos num país envelhecido, a ver-se ao risco, em que a preocupação maior é manter o status quo a todo o custo. E não se vêem reformas estruturais de tipo nenhum. Não. Isso passou a ser quase um palavrão. Portanto, cargos só por cargos não é nada que me interesse. Uma coisa como estas, poder verdadeiramente transformar o ensino superior para criarmos universidades muito fortes que possam ser competitivas mundialmente, obviamente que é fascinante, mas ninguém seria tão irresponsável a pôr uma coisa dessas. Quem sabe? Mas eu agora não queria também fazer aqui um bocadinho papel de advogado do diabo neste sentido, que é, falaste há bocado, até proposta 42, de ser um modelo radical, ser diferente, e que a tecnologia vai mudar isto de forma muito significativa, etc. E eu pergunto, não há às vezes um certo excesso de fé, não só na tecnologia, mas na disrupção, e quase que considerando que as instituições, e algumas instituições, seja no ensino e até noutras coisas, que têm às vezes décadas ou séculos de história, tudo aquilo que foram acumulando, enfim, está mal, e que agora alguém, muitas vezes até com muita ousadia, mas também muitas vezes também com pouca reflexão, consegue criar um mundo novo e muito melhor, assim, de repente. Não pode haver aqui um excesso de otimismo também pela revolução? Deixa-me dar um bocadinho para trás. O nosso sistema de educação, aquilo que conhecemos, as escolas em que nós andamos, é em grande medida uma herança da Prússia de Frederico o Grande, no fim do século XVIII, que era um país que se estava a formar, enfim, que deu origem à Alemanha, no princípio de uma revolução industrial que estava a acontecer, e havia uma preocupação grande de formar cidadãos e formar operários, e dar uma formação básica para toda a gente. E, portanto, temos este modelo que persiste, que é quase uma linha de montagem, não é? Grupos de alunos, não é? Turmas de 30, 50, 100, às vezes 300, andam de aula em aula, todos a aprender a mesma coisa, ao mesmo ritmo. Nos mesmos horários. Desculpa? Nos mesmos horários. Nos mesmos horários. Agora, infelizmente, este modelo, durante muito tempo, foi o único possível, não havia outra tecnologia possível de passar conhecimento para uma nova geração, mas é muito eficiente, quer dizer, sabemos isso há mais de 100 anos, com o trabalho de João Piaget, enfim, toda a escola construtivista da pedagogia, que descobre que este modelo, de
facto não aprendemos todos ao mesmo ritmo, não somos motivados pelos mesmos estímulos, a taxa de retenção de conhecimento de assistir a uma aula é da ordem dos 5 a 10%, e o resultado é relativamente fraco, quer dizer, a nossa educação é muito cara. Não sei se tens noção, mas financiar um aluno da primeira classe ao 12º ano custa 100 mil euros. O aluno na universidade há de custar entre 6, 8, 10 mil euros, dependendo das áreas. Temos uma educação que é brutalmente elitista. É verdade que, por exemplo, no ensino superior aumentou muito o número a percentagem de jovens, que agora deve rondar os 50%, que chegam à universidade, mas se olhares para o filho numa família em que os pais não foram para a universidade, a probabilidade é só 10%. Claro. Não está a funcionar como elevador social. Ao mesmo tempo, temos taxas de desistência em alguns cursos que chegam aos 40%, 50%. Temos taxas de desemprego à saída de muitos cursos da ordem dos 30%. E temos ainda um mismatch terrível entre as necessidades das empresas e o que está a ser produzido pelo sistema. Quer dizer, aquilo que eu dizia há bocado, que faltam 100 mil engenheiros informáticos em Portugal. Isto não é uma surpresa, isto era previsível há 20 anos atrás. Portanto, se quiseres, há aqui muitas razões para suspeitar que o modelo tradicional não é grande coisa. E, simultaneamente, estamos também a viver uma era com necessidades diferentes. Por exemplo, eu acho que hoje é muito mais interessante termos diversidade de conhecimentos e competências do que termos todos os cidadãos com o mesmo know-how. É muito mais enriquecedora para a sociedade do que o one size fits all, não é? Ao mesmo tempo, o ensino tradicional enfatiza muito a capacidade de memorização para se fazer exames. Para mim, encantado, sempre tive alguma facilidade nisso. Mas não é um skill particularmente interessante numa altura em que toda a gente tem um smartphone no bolso com acesso ao Google, não é? E cada vez mais tens N relatórios, desde o World Economic Forum a outros, que mostram que sim, é preciso conhecimentos técnicos diversos, mas precisamos também muito de competências pessoais, de autonomia, criatividade, comunicação, cooperação, os chamados soft skills, que são tudo menos soft, porque são muito difíceis de desenvolver, e em que as nossas universidades são muito incapazes de contribuir, não é? Portanto, eu diria que durante muito tempo havia uma tecnologia única, portanto, a bem ou a mal tinha que ser essa. Agora, cada vez mais tens a possibilidade de usar a tecnologia, mas aqui o meu ponto que é fundamental é assim, eu não tenho interesse nenhum na tecnologia por tecnologia. É preciso meter pedagogia na tecnologia, não é? Possa facilitar uma melhor pedagogia. Claro. E neste caso isso é brutalmente evidente, porque tens 100 anos de pedagogia como área de conhecimento, área científica, que te mostra que o modelo de aprendizagem, por exemplo, da 42 é muito superior ao modelo clássico, com a vantagem de ser muito mais barato de implementar, de poder chegar a muito mais gente, de ser muito mais inclusivo. E, portanto, acho que é seguramente uma altura para nós, como sociedade, pararmos e dizermos assim, vale muito a pena experimentar. Vamos lá tirar um bocadinho deste espartilho que está a inibir a inovação e deixar que surjam novas experiências, ou pelo menos experimentar, claro. E ver se encontramos qualquer coisa melhor. Mas diz uma coisa, a universidade deve estar muito preocupada com a empregabilidade, no sentido de preocupar a formação para uma profissão quase, ou o seu papel não é propriamente esse e é muito mais a construção de novo conhecimento e naquilo que é uma dimensão mais individual, ajudar a criar ferramentas intelectuais? Porque isso pode criar também uma abordagem diferente, depois o resultado pode ser um bocadinho diferente.
certamente uma universidade que tem 30% de desemprego à saída devia ser um sinal de alarme. E temos muitas. Eu não tenho nenhuma preocupação com a super especialização, e acho que esse não é o papel da universidade. E se nós virmos, talvez, as universidades de maior sucesso do mundo, que são inglesas e americanas, tipicamente têm uma licenciatura de espectro muito largo. A pessoa pode ter um major, uma área em que se especializa, mas é obrigado a fazer uma série de cadeiras noutras áreas completamente diferentes para ter uma formação suficientemente lata como ser humano. Okay. E, na verdade, quer dizer, nós olhamos para a Inglaterra e, por exemplo, na banca de investimento da Inglaterra há uma série de gente que estudou história, ou filosofia, ou matemática. E não é por isso que são piores. Não é por aí que são piores nas suas profissões. Não são todos, porque aquilo que eles fizeram na sua experiência universitária foi aprender a aprender. Claro. Que é muito o que nós tentamos fazer aqui também na 42. Portanto, eu quase que diria que essas diferenças têm mais a ver com o estilo, com o modelo de aprendizagem, do que propriamente com o conteúdo. Porque é curioso que digas isso dos majors e dos, das outras opções, porque eu tenho aqui uma dúvida que gostava de te colocar, que é o seguinte, enfim, está muito na moda esta história de segue as tuas paixões, aprende aquilo que gostas, faz isso tão cedo quanto possível na tua vida. E eu pergunto-me se isso não pode ser, num primeiro momento pode parecer de facto uma coisa muito interessante, mas se esgravatarmos um pouco mais não pode ser demasiado castrador, até porque muitas vezes nós descobrimos paixões em coisas que não sabíamos que íamos ter paixões e que resultam justamente de algum caos na nossa vida. E, portanto, se houver demasiado esta tentação de seguir paixões e aquilo só que gostamos, não vamos afunilar excessivamente. Como é que se balança isto? Eu pessoalmente não me lembro nunca. Eu fui estudar economia porque não tinha nenhuma vocação extraordinária para nada. Gostava de muita coisa, foi quase acidental. Podia ter ido estudar geologia ou arquitetura e tenho a certeza que teria sido também infeliz. Talvez a arquitetura não tivesse jeito nenhum, mas gosto muito. Eu acho que essa é uma conversa muito perigosa, essa das paixões, ou na sua formulação atual do propósito. Tens que descobrir o teu propósito e dedicar-te a eles. Até porque esmaga as pessoas, não é? Porque se não eu acho que é esmagadora, quer dizer, eu sabia lá eu nem com 18 anos sabia o que eu queria estudar, quanto mais com 20 e poucos sabia qual é que era o meu propósito. Acho uma conversa um bocadinho de meninos mimados, para te ser franco. Acho que algumas pessoas têm a sorte de terem uma vocação muito forte para a medicina, ou para a arte, ou para algumas áreas, de facto, em que se calhar se manifesta mais cedo esse tipo de vocação, mas eu diria que... São os outliers desses, provavelmente, não é? Não, para 95% de nós, eu sou muito mais defensor do, descobre qualquer coisa que faças bem. Exato. Dedica muitas horas, muito esforço, muito suor, até seres bom nisso. E vais gostar, provavelmente. E com sorte vais desenvolver uma paixão no próprio processo. Porque senão o resto ficamos a olhar para o teto à espera que calhe qualquer coisa. E provavelmente fazendo um mau serviço em cima da cabeça. Provavelmente fazendo um mau serviço às gerações mais novas, que é justamente essa pressão para identificarem o tal dito propósito de forma muito clara. Quando a pessoa não sabe, não o identifica, é de ficar perdido. E, portanto, uma pessoa perdida é tipicamente uma pessoa infeliz e menos capaz de enfrentar a sua vida. Não é? Eu sou um bocadinho mais old school nessas coisas, que é... encontra qualquer coisa que faças bem e trabalha muito até fazeres melhor, e no processo pode ser que encontres esse propósito, essa paixão. Muito bem, acho que é uma boa mensagem. Pedro, tu, enfim, estás nestes dois mundos, da academia mais tradicional, etc. e tal,
das empresas, e não só nas empresas, mas nesta EdTech, portanto, a quereres, no fundo, há uma parte de ti que quer, de alguma forma, disromper a indústria de onde tu vens. Como é que tu acomodas essas tensões antagónicas? Não entras aí em dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva pode ser uma coisa muito rica. Claro. Ideias. Nós aqui na 42 temos uma sala, que é onde guardamos os servidores, e que está sempre fechada à chave, às escuras, bastante refrigerada, e que na porta diz Faculty Lounge, que é a nossa sala dos professores. Eu acho que convivo bem com isso, porque repara, eu não sei se daqui a 10 anos vamos ter professores no sentido tradicional de chegar numa sala e falar e escrever no quadro para um grupo de 50 alunos. Mas certamente que vamos precisar de muita gente que entenda verdadeiramente de pedagogia e da sua área de conhecimento e que seja capaz de desenhar uma boa experiência de aprendizagem. E isto, se quiseres, é um espaço ainda mais nobre para um professor. Porque simplesmente papaguear a mesma coisa, vezes sem fim, aulas umas atrás das outras, não é assim uma coisa tão... Eu costumo fazer uma pergunta, e vem a propósito, aos meus convidados, e uma delas, ou duas, que são quase sempre obrigatórias, e uma delas é: o que é que faz de um professor, um bom professor? Mas eu a ti, se calhar, faria uma pergunta um bocadinho diferente, é: o que é que um professor que hoje já seja bom tem que garantir que aprenda a fazer para que daqui a 10 anos continue a ser bom? Mas olha, posso começar pela primeira formulação Claro da que sim. pergunta. Eu, quando cheguei em CLA, primeiro ano que dei aulas no MBA, tive umas avaliações absolutamente desastrosas. Mas mesmo, os alunos achavam que eu era um estupor irritante e convencido. E olhando para trás, eras? Era de certeza. Era de certeza, até porque o estilo português é muito agressivo, sarcástico, pôr os alunos em xeque, mostrar que eu sou mais esperto que eles, ou seja o que for. De maneira que isto foi certamente uma boa lição de humildade, mas fiz uma coisa gira, que foi, no ano seguinte, assisti a uma aula de todos os meus colegas na Business School. E cheguei ao fim especialmente confuso, porque encontrei professores com estilos muito diferentes uns dos outros, mas ao mesmo tempo havia um denominador comum daqueles que eram bons professores. E esse denominador comum é a empatia. Aquilo que faz um bom professor é um professor que se consegue pôr no lugar do aluno e que se preocupa verdadeiramente com a aprendizagem do aluno. E pode depois fazê-lo de muitas maneiras, de muitos estilos, de seja o que for. Mas empatia é certamente o traço comum a todos eles. O que é que vai ser preciso? Ainda não sei muito bem. Mas certamente que esta... Deixa-me contar também uma história da minha experiência pessoal. Ao princípio, quando comecei a dar aulas, a minha preocupação era: será que me vou lembrar de tudo o que eu tenho que dizer na próxima hora e meia? Passado uns anos, tu percebes que isso é um bocadinho irrelevante, porque os alunos certamente não se vão lembrar de tudo o que tu disseres nessa hora e meia. E começas-te a preocupar mais com a motivação dos alunos para quererem aprender eles próprios, e depois, numa segunda fase, com desenhar um conjunto de experiências que levem os alunos a aprender aquilo que eu quero. E essa perspectiva, eu acho que é muito interessante. Portanto, não é o chegar lá e desbobinar tudo o que eu sei sobre um tema e mostrar que eu sou super culto e inteligente, mas como é que eu construo um conjunto de experiências que levem o aluno a descobrir, a aprender por si aquilo que é verdadeiramente importante. Acho que é uma belíssima chamada de atenção, mas pergunto, como é que se aprende a fazer isso? Como é que as pessoas que muitas vezes já têm imenso conhecimento técnico, mas transformam isso em produto, não é? Num produto que seja
capaz de promover justamente a aprendizagem, etc. Como é que se pode ganhar essa competência? Alguma sugestão? Eu acho que parte sempre desta empatia, desta preocupação com o aluno. E se tu rapidamente pensar nos professores que mais te marcaram, vais descobrir que eram professores preocupados com os alunos. Aquele que chega à aula ex-cátedra, não é muito frutuoso. Havendo esta preocupação, quer dizer, na verdade, acho que de certa maneira todos nós percebemos o que é uma experiência pedagógica positiva, não é? E na verdade, muito tem acontecido, até mais na escola primária e secundária do que nas universidades. Portanto, as coisas têm evoluído. Agora, o que eu acho que temos é, pela primeira vez, um conjunto de ferramentas tecnológicas que podemos usar para levar essas experiências muito mais além. E o que é que, entrando aqui na reta final da nossa conversa, para, enfim, respeitar o teu tempo, o que é que estás a fazer que contribui para isso, nomeadamente na Shaken Not Stirred e nos outros projetos que também já foste falando, nomeadamente Miles and Sky e aquele outro que pode ver, entretanto, a luz do dia? Portanto, a 42 já falámos, a Miles in the Sky, no fundo, muito inspirada pela 42, desenvolveu uma plataforma de aprendizagem com estes princípios, isto é, project-based peer-to-peer, baseado em missões e na colaboração entre os alunos, e que está aberta a desenvolver programas em qualquer área, e estamos a fazê-lo, neste momento muito focados na transformação digital para empresas e pessoas. Mas deixa-me ver se eu percebo. Portanto, o papel da Miles in Sky é Miles in Sky que estás a falar, não é? A Miles in the Sky é uma startup que tem 1 ano, está agora a concluir a sua primeira ronda de financiamento externo e tem a ambição de ser o enabler de um novo estilo de aprendizagem em qualquer área do conhecimento. Neste momento ainda um bocadinho focados na área digital, mas já estamos a fazer programas para medicina ou para ciência política ou para seja o que for. E que vendem diretamente ou fornecem-se, prestam no fundo serviço a outras Nós entidades? temos a plataforma e nesta fase também damos apoio ao desenvolvimento dos programas. Em alguns casos temos know-how interno para fazer os nossos programas, na maioria dos casos vamos ter que colaborar com os especialistas para desenhar uma boa experiência de aprendizagem. E finalmente no próximo ano, e vou deixar isto para uma próxima visita aqui, vamos lançar um novo projeto dirigido a jovens dos 12 aos 18 anos, uma mistura entre tecnologia e criatividade e também com um modelo de aprendizagem que nós acreditamos que é verdadeiramente superior. Então, Pedro, se parecer bem, marcamos uma nova conversa quando tivermos mais detalhes para conhecer esse novo projeto. Até lá, perguntava-te só 2 coisas finais. Alguma mensagem queiras deixar a quem, enfim, goste destes mundos? E depois, como é que as pessoas podem seguir o teu trabalho para acompanharem aquilo que vais fazendo? Bem, sim, o meu trabalho é fácil, porque acho que vou fazendo a minha cota parte de evangelização. E, portanto, algum canal especial para te seguir? Não sei, tento manter um pezinho nas diferentes redes sociais, porque é de facto muito importante e a forma de comunicar com um público mais vasto. E, portanto, quem quer que tenha interesse, sei lá, desde o LinkedIn ou do Twitter ou Facebook, ou seja o que for. Não estou no TikTok, desculpe. E mensagem, não tenho, quer dizer, se alguém que queira verdadeiramente conhecer isto, nos venha visitar aqui a 42 de Lisboa, a 42 Porto, porque, de certa maneira, nós temos um preconceito tão forte do que é uma escola, que toda a gente que nos visita vai para o lado ao perceber que há um modelo alternativo, que há outras formas de aprender e de colaborar. Excelente forma de terminar. Pedro, muito obrigado.
Obrigado, eu. Um abraço.